Olá meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra rema do trono de Deus para as nossas vidas que se encontra em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Nós vamos aqui uma pequena introdução e eu vou falar sobre 4 lições sobre a vida de Moisés. Vamos à pequena introdução. Todos nós sabemos que Moisés matou um egípcio e mudou de carreira. Ele deixa de jantar com os chefes de estado e vai apacentar as ovelhas. Da universidade ele vai para o deserto. E o porquê? Porque o seu emprego é aquilo que você foi treinado para fazer. E o seu trabalho é aquilo que você nasceu para fazer. Quando Moisés estava no Egito, ele tinha um emprego. Ou seja, aquilo que ele foi treinado para fazer. Depois ele vai para o deserto e adquire um novo emprego, apacentar as ovelhas de Jetro, o seu sogro. E é óbvio, ele foi treinado para isso. Mas em um certo dia, em um determinado tempo, Deus resolve se revelar à vida de Moisés e lhe apresenta o seu trabalho, ou seja, aquilo que ele tinha nascido para fazer. Lhe dá uma missão, que é resgatar os hebreus do Egito. E nós vamos aqui a primeira lição sobre isso. Por que Deus chamou Moisés de 80 anos do deserto e não o Moisés de 40 anos do Egito? Em primeiro lugar, porque a idade está na nossa mente, mas não na mente de Deus. Deus chama idosos, mas Deus também chama jovens. Deus chamou Abraão com 75 anos, chamou Noé com 500 anos, chamou José com 17 anos, e chamou também Jeremias com 13 anos. É óbvio que o Moisés de 40 anos do Egito seria mais provável para esse projeto de libertar os hebreus do Egito, porque ele é novo, vigoroso, forte, robusto. Ele é um príncipe guerreiro, intelectual, culto, douto. Ele é o segundo de Faraó, conhece a língua dos egípcios. Ele está preparado, é um homem forte. É um homem que realmente tem um grande potencial. Enquanto o Moisés de 80 anos do deserto está enrugado, está idoso, ele enxerga mal, ele fala devagar, ele reflete devagar, ele ouve mal, está encurvado, corcunda. Para nós, ele seria reprovável, ele não estaria preparado para o projeto. No entanto, se for para julgar pela idade, nós teríamos que reprovar João Marcos lá em Atos capítulo 15. Porque João Marcos era um jovem que abandona Paulo, vira as costas para Paulo, e Paulo tem que fazer a sua jornada sozinho. Porque o jovem João Marcos resolve não segui-lo. Nós teríamos então que reprovar a João Marcos, esse jovem. E teríamos que aplaudir a Caleb. Está escrito lá em Josué capítulo 14, que Caleb perseverou na missão de aguardar a promessa que ele tinha do Senhor. E ele tinha 85 anos. Nós temos então que bater palmas para Caleb, se for para julgar pela idade. Nós sabemos que em Salmo 125 está escrito que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. Preste muita atenção que o texto diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Não diz que são como os montes de Sião. Então, funciona da seguinte forma: quanto mais você confia no Senhor, vai passando o tempo, vai vindo as provações, as lutas, as adversidades, vai vindo as pedradas, vai vindo os levantes, você continua, aí vem mais uma onda de crise, aí vem mais perseguição, aí vem mais luta, você continua, está sempre seguindo ao Senhor, está sempre procurando guardar o seu mandamento e se manter firme. Aí então quer dizer que você vai cada dia mais, vai aumentando a sua confiança e vai se tornando uma rocha inabalável. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam.
cada vez mais que você prossegue, continua e vai confiando e vai lutando e vai profetizando a sua vitória e não se importa com os vales e desertos, mas segue em frente, então quer dizer que você vai se transformando cada dia mais num monte inabalável. Então preste atenção que o texto não relata que aqueles que confiam no Senhor precisam ter um padrão de idade. Não, a Bíblia só relata que aqueles que confiam no Senhor, pode ser qualquer um, basta você crer, não importa a sua idade. Você vai cada dia mais se tornando um monte inabalável. Então nós vemos aqui nesse texto que se for para julgar pela idade, os idosos estão na frente. Aqueles que têm uma idade avançada estão na frente. Entendeu? Se você for em Salmos 92, 12 e 13, está relatado que aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então, se esqueça da idade, a idade está na nossa mente. Na mente de Deus não existe esse negócio de idade. Porque Deus, ele criou o tempo para ajudar o homem. Está lá em Gênesis 14. Ele criou o tempo para ajudar o homem. Ele não vive no tempo, ele vive na eternidade. O tempo foi criado para nos ajudar. E quem vive na eternidade não está olhando o tempo de espera seu. Quantos anos você tem? Está muito velho, está muito velha. Está muito de idade já. Não dá para realizar a promessa? Não. Ele mora na eternidade. O tempo foi criado para nós. Então se alegra. Deus tem obra na sua vida. Se lembra que existe o crente velho e o velho crente. O crente velho é aquele carrancudo que está dentro da igreja há muitos anos, não cresce espiritualmente, só fica apontando o dedo, vendo defeitos. É o fariseu, a fariseia, que acha que está num nível superior, mas nunca teve um encontro com Cristo. E o velho crente é aquele que nem a cebola, que quanto mais na conserva fica melhor. Ele é experiente, ele é maduro, ele está evoluindo e ele está crescendo. Então qual que é a diferença? Por que que Deus não não ficou com Moisés de 80, não ficou com Moisés de 40 anos do Egito, e sim com Moisés de 80 anos do deserto? Porque o Moisés de 80 anos do deserto conhecia coisas que o Moisés de 40 anos do Egito não conhecia. Essa é a primeira lição. Segunda lição. Quando nossa vista engana a nossa visão. Vamos supor que Deus permitisse que qualquer um de nós, eu estou fazendo uma conjectura, fôssemos até a sarça, vamos lá para o passado, e nós tivéssemos a incumbência de eleger Moisés para a missão. Nós iríamos chegar lá, iríamos olhar para Moisés, eu tenho certeza que qualquer um de nós iríamos avaliar ele e iríamos dizer: Moisés, eu vim aqui para te nomear para uma missão, mas vou te dizer algo. Eu estou um pouco decepcionado, porque você é um Moisés de 80 anos, velho, enrugado, os dentes caindo, corcunda, a visão já se apagando, você está devagar para refletir, para pensar, você para falar é muito devagar, você não está preparado para a missão, você não vai impactar a Faraó. O Moisés de 40 anos que estava no Egito seria melhor. O Moisés, ele era forte, vigoroso, um príncipe guerreiro, preparado para as batalhas, ele era inteligente, ele era um homem intelectual, um homem sábio. Como eu já disse, o segundo de Faraó, ele estava mais preparado para essa batalha. E por quê? Porque a nossa vista, ela engana a nossa visão. Vista é o que você vê à sua frente. Visão é o além, é o futuro. É você ver o que ninguém vê. Entendeu? A nossa vista engana a nossa visão. E qual que é a lição que nós tiramos aqui? Quem sabe você está esperando há muito tempo as promessas de Deus, ou uma promessa específica para a sua vida. E muitas pessoas têm dito para você: você está ultrapassado, você está ultrapassada. Você não viu o tempo passar, o tempo passou e você ficou para trás. Você é velho, você é velha. Olha, tira esse negócio da tua cabeça, acabou. Não tem esse negócio de promessa não. Tantas pessoas avançando, chegando em outros lugares, você está até hoje aí remoendo isso. Olha, você está perdendo tempo. Quem sabe muitas pessoas têm dito isso para você. Que você não tem mais preparo, que você não é mais o escolhido, escolhida para a missão, para o projeto de Deus. Que você não tem capacidade, que você não tem potencial. Agora, você quer um conselho? Seja como a lua. Vou pegar carona com um pregador renomado aí.
Duvido que algum de vocês nunca viu um dia o cachorro uivar para a lua cheia. Eu já vi, umas 2 vezes ou 3 ou mais. Qual que é a lição que nós tiramos aqui? Quando o cachorro uiva para a lua cheia, a lua responde? Não. Será que a lua dá um sinal para ele? Não. Porque se a lua fosse responder, ela teria que sair lá das alturas, onde ela está imponente, brilhando. Ela teria que baixar e ficar no mesmo nível do cachorro e responder para ele. Mas ela não faz isso. Mesmo que o cachorro fique latindo para ela, ela continua lá nas alturas, imponente e brilhando. Qual que é a revelação que temos aqui? Estão se levantando contra o seu ministério, contra a sua vida espiritual, contra a sua vida conjugal, contra o seu casamento, seja em qual hora que for. Deixa eles latirem. Que você continue lá nas alturas, num outro nível, num outro patamar, brilhando, imponente, e de uma forma vitoriosa. Continue brilhando, continue lá nas alturas. Deixa que esse povo se levante contra a sua vida. Enxergue como enxerga Deus. 1 Samuel 16, nós sabemos que lá está o profeta Samuel, na casa de Jessé o belemita, e passam todos os filhos. Eu vou aqui encurtar um pouco. Quando ele vê Eliabe, ele acha Eliabe bonito, alto, formoso, esse é o rei. E Deus fala, não, espera aí Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Enxergue como Deus enxerga. Comece a enxergar Deus como Ele tem enxergado você. Não enxergue você como as pessoas têm te enxergado. Dá para você entender? Não dê mais tempo a um crítico do que você dá a um amigo. Pessoas que não estão fazendo nada querem que você não faça nada também. Pessoas que não estão indo para lugar nenhum querem que você não vá para lugar nenhum também. Entendeu? Então, não seja uma pessoa que vá pela cabeça das pessoas. Não deixe que a sua vista engane a sua visão. Nós já vamos aqui então para a terceira lição. Não seja escravo da opinião pública. Eu vou repetir um pouquinho o que eu já falei aqui, tá? Para entrar no que eu vou dizer aqui. Se nós fôssemos lá, tivéssemos a oportunidade de enviar Moisés, diríamos, Moisés, o Moisés de 80 que eu estou vendo aqui está acabado, está moído, está só o pó da goiabeira. Você não tem como impactar Faraó, rapaz. Faraó vai olhar para você e vai te achar um lixo. Agora, se fosse aquele Moisés de 40 anos do Egito, forte, vigoroso, um príncipe guerreiro, o projeto não seria um projeto falido, seria nota 10. E eu digo para você que esse Moisés de 80 anos, ao ouvir a nossa opinião a respeito dele, ele gostaria, ele diria correto. Você está com a razão, eu estou velho, enrugado, corcunda, não tenho mais visão, ouço devagar, penso devagar, falo devagar, ando devagar, eu não estou preparado para essa missão, eu não tenho qualificação para essa missão, você tem razão, ele diria isso para nós. Ele seria escravo da opinião pública. Muitas das vezes Deus fala conosco, nós absorvemos por um tempo, acreditamos por um tempo, de repente estamos de novo escravos da opinião pública, nós continuamos escravos do que as pessoas falam de nós, do que as pessoas acham de nós, como as pessoas nos veem, isso vem trazer um impacto em nós, que nós passamos a acreditar naquilo. Então, aqui eu vejo que Moisés ele ficaria realmente contente se nós reprovássemos o Moisés de 80. Por quê? Porque o ser humano busca um lugar de acomodação. Ele estava acostumado ali, apacentando as ovelhas, para ele estava bom daquele jeito, já era o fim da vida dele, não quer saber de aventura, ele não quer saber de uma missão, ele quer ficar ali. Nós queremos realmente ficar onde nós estamos. E Deus tem algo para nós, Deus tem algo para a nossa vida, que nós devemos acreditar sempre, cada vez mais, no que Deus falou desde o princípio conosco, há muito tempo. Passou quantos anos aí na sua vida, desde que você se converteu e se tornou um cristão genuíno? 10, 20, 30, 40, 50 anos? Eu não sei. Para Deus não tem tempo, não tem idade. Deus, Ele há de cumprir na sua vida e na minha vida tudo aquilo que Ele prometeu. Mas nós temos que ficar firmes naquilo que Deus falou sobre nós. Não devemos ser escravos da opinião pública. Então nós vamos aqui já para a quarta e última lição. Quarta e última lição, está aqui, perdão. A escola do deserto. O que o Moisés
O que Moisés aprendeu no deserto que não aprendeu no Egito? Primeiro lugar, os caminhos do deserto. O Moisés, de 80 anos, conhece todos os animais peçonhentos pelos nomes. As cobras, as aranhas, os escorpiões, todos os animais peçonhentos, ele conhece pelo nome. O que o Moisés, de 40 anos do Egito, não conhece, porque ele mora na cidade. Você pode até ver isso lá em Deuteronômios 8, 2, 3. E te lembrarás do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, para tu entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É ele que escreveu esse livro de Deuteronômio 8, 2, 3. Ele que escreveu esse livro aí. Então, em primeiro lugar, o que Moisés aprendeu no deserto que ele não aprendeu no Egito? Em primeiro lugar, os caminhos do deserto. Em segundo lugar, o que Moisés aprendeu no deserto que não aprendeu no Egito? Em segundo lugar, ele aprendeu que para ele guiar os hebreus no deserto, ele sabia que ele teria que lidar com famílias, então ele precisava constituir uma família. Então ele constituiu uma família e casou com Zípora, uma mulher de fé. Então, em segundo lugar, o que ele aprendeu no deserto? Ele aprendeu que precisava de uma família para guiar esse povo. E no deserto ele adquire então essa família. Em terceiro lugar, o que Moisés aprendeu no deserto que não aprendeu no Egito? Está aqui, ó. Ele aprendeu que escravo não liberta escravo. Moisés, no Egito, ele era escravo também. A diferença é que ele não ficava ali carregando peso, fazendo força, se esforçando, mas ele era um escravo também. Então o que Deus faz? Primeiro, liberta ele do Egito, leva para o deserto, faz ele um homem livre, para depois um dia ele voltar para o Egito livre e libertar quem é escravo. Então aqui está, em terceiro lugar, o que ele aprendeu? Escravo não liberta escravo. E em quarto lugar, o que ele aprendeu? O que o Moisés aprendeu no deserto que não aprendeu no Egito? Ele precisava conhecer a si próprio. A maior arte de um ser humano é dar um mergulho dentro de si próprio e conhecer a si mesmo. E o Moisés no deserto aprendeu a conhecer a si próprio. Com 80 anos, ele se conhecia. E fica essa lição então para nós. A escola do deserto. Em primeiro lugar, ele aprendeu o quê? Os caminhos do deserto. Segundo lugar, ele aprendeu que precisava construir uma família. Com 40 anos ele se casou, hein? Eu não casei ainda, eu estou com 52, mas isso não é o meu foco. Eu estou focado em pregar. Eu estou focado em ler Bíblia. Estou focado em ler livros. Eu estou focado em teologia. Eu estou focado em me informar. Estou focado em dar liberdade para Deus me usar de forma sobrenatural. E trabalhar também, eu trabalho bastante. Mas esse é o meu foco. Mas lembrando a você, para Deus não tem tempo nem idade. Certo? Aí depois ele aprende também, em terceiro lugar, que escravo não liberta escravo. Em quarto, ele aprende que ele precisava conhecer a si mesmo. Então nós aprendemos aqui para terminar. Moisés passou 40 anos no Egito achando que era tudo. Depois passou 40 anos no deserto vendo que não era nada. Depois passou mais 40 anos no deserto guiando o povo de Deus para ver que Deus era tudo. Que essa mensagem fique no seu coração. Para Deus não está nada atrasado. Deus tem um projeto, um plano para cada um de nós. Não tem nada atrasado. Depende de você e de mim. Você está se preparando? Você precisa se preparar para aquilo que está preparado para você. Muita gente passa mais tempo falando do tempo do que se preparando para o tempo. Então, se prepare. Deus sempre falou isso comigo. Eu perdi muito tempo. Eu perdi 10 anos da minha vida sem entender, mas eu estou preparado, eu leio a Bíblia todo dia, eu leio, tinha muitos versículos na cabeça, mas eu não entendia que Deus está falando, faça cursos, faça teologia, leia livros bons de pregadores renomados, leia a Bíblia, entendeu? Se prepare, faça um curso de inglês, faça tudo o que você puder, tiver ao teu alcance, porque Deus não vai nos apresentar num cenário para envergonhar o nome dele, você tem que estar preparado, tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que buscar santificação. Então que essa mensagem fique em nossos corações.